Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar, é claro, de NFL. Começou a semana 10 com a vitória do Carolina Panthers sobre o Atlanta Falcons no Thursday Night Football. Vamos falar desse jogo e também vamos passar pelo final de semana, domingo maravilhoso, com uma janela a mais de futebol americano. Afinal, a partir das 11h30 da manhã, no horário de Brasília, tem a partida de Munique, a NFL chegando na Alemanha, então é um joguinho a mais. A gente vai falar desses jogos aqui, aquilo que você não pode perder no final de semana da NFL. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo também. Deixa essa curtida, não custa nada para você, dá aquela curtidinha aqui no vídeo. Também, se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Temos aqui o Rafael Amário, que chegou agora, seja muito bem-vindo. Já entrando no grupo do Telegram, que é uma das vantagens de quem é membro. O Carlos Alexandre Rezende voltou a fazer parte do nosso clube de membros e tem também sorteio, tá? Já sorteei camisas da Fanática, todo mês tem um sorteio de uma camisa. E quando chegarmos em 100 membros, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros. Também convido você a conhecer a Fanática, é uma loja sensacional. Aqui embaixo tem o cupom de desconto, também tem o link para você conhecer lá, ver as camisetas maravilhosas. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar falando desse Thursday Night Football, porque a gente tem que falar, né? Tem que falar dessa vitória do Carolina Panthers 25-15 sobre a equipe do Atlanta Falcons. E aí eu sempre fico me lembrando, porque o pessoal ficava bravo comigo, eu falo assim, o Tampa Bay Buccaneers perdeu, mas, pô, a sorte é que a divisão é acessível, então dá pra ganhar ainda, dá pra levar a divisão e chegar nos playoffs. Aí todo mundo fala assim, pô, mas até quando você vai ficar nessa história de que a divisão é acessível e os Bucks tropeçando? Olha aí, a divisão é muito mais do que acessível, porque o Atlanta Falcons dividia a liderança com a equipe do Tampa Bay Buccaneers e uma vitória jogaria uma pressão, né? A equipe de Atlanta saiu lá de Georgia e foi até Carolina do Norte para encarar um dos times que está abrindo mão da temporada. Então a chance deles vencerem era muito maior. O desafio era muito menor do que a equipe do Tampa Bay Buccaneers, que saiu da Flórida, vai até a Alemanha para encarar o Seattle Seahawks, que é uma das sensações da temporada. Um cenário bem diferente, né? Não podia jogar aquela pressão. Ganha e passa a se liderar sozinho, mete bronca no Tom Brady. Mas não foi isso que aconteceu. E é incrível, né? Porque, vamos dizer assim, né? A equipe do Carolina Panthers ainda pode sonhar. Os caras estão um jogo e meio atrás do líder, tem a melhor campanha dentro da divisão, venceu 3 dos 4 jogos que fez, perdeu apenas um jogo dentro da divisão. Terão o 27º calendário mais difícil da temporada, então um dos mais fáceis da NFL daqui até o final do ano. E até bizarro, é meio cômico e trágico, né? Você imaginar que um time que mandou o técnico embora, abriu mão das principais estrelas, o principal astro, o McCaffrey, né? Trocou lá com a equipe do San Francisco 49ers e tem um quarterback da XFL, né? Tipo, tinha Sam Darnold e Baker Mayfield, quem tá jogando é o PJ Walker, o cara da XFL. E mesmo assim, tem chance de conseguir alguma coisa ainda. Os Panthers que agora estão 3-7, como eu disse, a liderança é lá da equipe do Tampa Bay Buccaneers, que está com 4-5, né? E os Falcons agora com 4-6. Dá para sonhar. A expectativa para esse jogo, falando propriamente da partida de ontem, né? Não era das melhores. A gente esperava um jogo um pouquinho fraco, mas a chuva deixou ainda pior, né? Aquilo lá não foi uma coisa bonita assim de se ver. Muitos erros, muitas falhas, um espetáculo um tanto quanto grotesco. Eu não gostei, pelo menos particularmente, do que eu vi. E a gente vai pensar, bom, principalmente para Atlanta, né? Para Atlanta foi uma coisa mais patética ainda, né? O placar dá uma diferença de 10 pontos, eu errei, eu tinha colocado 27-17 para a equipe do Atlanta Falcons, minha bola de cristal está um pouquinho embaçada, então eu vi errado, era o Carolina vencendo por 10 pontos, mas essa diferença dentro de campo foi muito maior. A sensação é que, em momento algum, o Atlanta estava disputando a partida, estava no páreo, né? Acaba o primeiro tempo com 13-3 e essa vantagem se mantém, esses 10 pontos, sem um risco de Carolina perder o jogo. E algumas situações que a gente não consegue explicar, né? Quer dizer, até consegue, né? Treinador ruim. Há 2 semanas, esses dois times fizeram um jogaço, né? Os Panthers poderiam ter vencido, erraram um extra point, erraram um field goal, 37-34 na prorrogação, grande vitória de Atlanta, mas teve um alerta, né? Faz 2 semanas.
quando a equipe dos Panthers conseguiu correr. Foram 169 jardas terrestres para a equipe do Carolina Panthers contra Atlanta, e o D'Onta Foreman anotou 3 touchdowns correndo, né? Então, pô, alerta, o que você faz 2 semanas depois? Cara, vou preparar, ainda mais com clima chuvoso, eu vou preparar para quê? Para não deixar o time adversário correr. Eu vou preparar para segurar o D'Onta Foreman. Tá tendo chance aí, o McCaffrey foi trocado e agora o cara virou o running back, mas tipo, ele é o reserva, eu não posso deixar esse cara ganhando tantas jardas assim. E foi ainda pior, por incrível que pareça, né? O Carolina Panthers correu para 232 jardas, o Foreman teve 31 carregadas, 130 jardas, um touchdown, passou por cima de Atlanta, que não conseguia fazer nada. O P.J. Walker, que seria o ponto mais fraco, né, ele basicamente não teve trabalho. Né, foram 47 tentativas terrestres para a equipe, né, 47 corridas para a equipe dos Panthers, contra 16 tentativas de passe do P.J. Walker. Ele conectou 10 desses passes, teve 108 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação, ou seja, só teve o trabalho de não fazer besteira, e isso ele fez muito bem, né? Não foi um show, mas foi muito bem. Enquanto isso, Atlanta sofreu de várias formas, né? O Mariota, cara, Mariota é um caso a ser estudado. Ele foi 19 de 30, 2 passes para touchdown, uma interceptação, além de ter feito uma das jogadas mais bizarras que eu já vi na minha vida, né? O cara tá caindo ali, ele tenta fazer um passe, sei lá, que ele quis fazer naquele momento ali, né? Mas o grande ponto é que a gente não esperava nada do Mariota quando ele foi trocado. A gente esperava uma coisa ruim, porque o tempo dele lá no Tennessee não era dos melhores, virou reserva no Las Vegas Raiders, a gente não imaginava que ele tivesse evoluído. Mas você olhando um Geno Smith, você fala, pô, podia ter esperado alguma coisa. Ele teve seus bons momentos, o ataque do Falcons teve alguns bons momentos. Mas ontem a gente viu um Mariota que parecia um calouro, parecia um cara que não sabia o que estava fazendo na NFL, não parecia um cara com uma experiência dessa, uma pique alta de draft que conseguiu passar anos na liga, sendo titular boa parte desses anos ainda, erro de leitura, não se livra da bola na hora certa, toma sec por conta disso, tenta passe de costas, com acrobacia, girando pra lá, girando pra cá. Cara, ele conseguiu errar um passe pro Kyle Pitts. O Pitts tinha uma ilha, né? Ele tava sozinho, isolado, tava até distanciamento, né? Aquela coisa de se afastar para evitar o Covid, por exemplo. Mas tava lá o Kyle Pitts sozinho e ele consegue mandar a bola pelo alto. O Kyle Pitts é um dos caras altos pra caramba que tem na liga, uma das maiores envergaduras que nós temos na NFL, e o cara conseguiu simplesmente errar o Kyle Pitts. Então, conexão não funciona, a ligação dele com o Pitts, eu estou olhando estatísticas aqui, ó, ele tentou 8 passes, ele teve 2 recepções com o Pitts. Não dá, é um desperdício de talento, e aí eu fico pensando, ou o Arthur Smith tá abraçado e não quer dar o braço a torcer com relação ao Mariota, ou então o Desmond Ridder é horrível. Porque não é possível, eu não consigo imaginar que o Ridder fosse pior, sabe? No mínimo você dá experiência pro cara, mas pior do que tem sido o nosso amigo Mariota, eu acho que não é. Dá experiência pro cara, ou então ele de fato não é o que se imaginava que ele poderia vir a ser na NFL. Carolina tá de boa, jogando sem peso, né? Tá leve, o que vier tá tranquilo. Ah, mas se perder é melhor pro draft, ficar lá em... Sim, mas é difícil, você não vai falar pro time que eles têm que jogar para perder, né? Ninguém ali, todo mundo tá buscando espaço dele. Você imagina o Foreman tendo essa chance, ele até agradeceu esse espaço que ele ganhou com a saída do McCaffrey. Se os caras querem mostrar que eles têm alguma qualidade, eles vão tentar vencer os seus jogos. E o que tá mais evidente para mim é que Carolina nem se esforçou para vencer. Eles simplesmente não tentaram perder. E isso foi o suficiente para vencer a equipe do Atlanta Falcons, né? Você não vê assim uma mexida monstruosa no Carolina, aquele sangue nos olhos diferente. Não, é simplesmente assim, eu vou jogar, tá? Assim, não me importa, não vou tentar vencer. Mas se você bobear também, eu saio com essa vitória. E é essa sensação que me passa o time dos Panthers. Os Panthers que voltam a jogar agora no dia 20 contra os Ravens em Baltimore. Normal você imaginar uma derrota, nesse caso tudo bem. Sam Darnold deve voltar, talvez como o titular da equipe. Enquanto isso, os Falcons no mesmo dia 20 de novembro, joga contra o Chicago Bears em Atlanta. É uma questão engraçada, só uma curiosidade aqui. Eu dormi, né?
Acordei, liguei a televisão para ver como tava o jogo ali, vi que tava 13-3, meio que cochilei de novo, né? A partida não tava uma maravilha, e aí acordei com 19-9 e desliguei a televisão, fui dormir. Amanhã cedo eu acordo mais cedo e vejo lá a partida inteira, né? Fiz isso agora há pouco. Aí eu sonhei, um sonho meio agitado, né? E aí eu sonhei que eu tinha acordado, pegado o celular para ver que tinha sido o jogo e tinha acontecido uma vitória dos Panthers por 89-38. E aí eu tinha ficado pensando assim, mas cara, o que o Reader fez? Reader não, o que o PJ Walker fez? Como é que foi esse jogo? O que aconteceu nessa partida? Dava tempo, era terceiro quarto, como é que saiu 89-38? Seria um jogaço, né? Eu topava que tivesse uma partida dessa aí, 89-38, virou passeio, a várzea completa, né? Agora vamos falar lá do final de semana. As minhas apostas saem ainda hoje, porque depois amanhã, na madrugada aqui, eu vou embarcar para a Alemanha, não vou conseguir fazer isso, então já vou soltar hoje mesmo as apostas, mesmo tendo algumas dúvidas com relação a alguns quarterbacks, então talvez eu faça uma mudança ou outra nessas apostas depois, mas na semana passada eu acertei 12 vencedores dos 13 jogos. Nessa semana são 14, eu já errei o primeiro, quem sabe eu consiga melhorar, tem que acertar aí todos os jogos, vai ser difícil, mas vamos nessa. Bom, 11h30 da manhã, tem NFL na Alemanha, o jogo lá no estádio do Bayern de Munique, na Allianz Arena. Tampa Bay Buccaneers contra o Seattle Seahawks se enfrentam em Munique e eu estarei lá, como já disse algumas vezes aqui. Quando eu comprei esse ingresso, eu tinha uma outra expectativa, né? Eu queria ver a última temporada do Tom Brady, achava que era a última temporada, ainda acho que é a última temporada dele, e esperava um time brigando pelo Super Bowl e outro time passando vergonha, né? Só que situação meio que oposta, porque neste momento quem lidera a sua divisão, quem é a surpresa é a equipe do Seattle Seahawks, quem é a frustração é a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Lembrando, vou fazer lives lá no Instagram, então me segue lá, que vou até botar as redes sociais aqui de novo, você pode me seguir lá que eu vou fazer várias lives. Mas as duas equipes vieram de vitória, venceram no final de semana. A equipe do Seahawks venceu o Cardinals, os Buccaneers venceram os Rams, aquela vitória suada, e muita gente levando naquela situação de que assim, cara, pode ser nossa virada. Agora pode ser aquele momento que a gente vai deslanchar na temporada e vai chegar. Pode ser. Eu ainda acho que esse time tem muitos problemas para resolver, mas nunca duvide de Tom Brady, né? Gosto bastante desse time do Seattle Seahawks, jovem, cheio de talento, acho que vai dar bastante trabalho, vai ter pressão em cima do Tom Brady, né? E os alemães que estão esperando ver um show do Tom Brady talvez vejam aí mais um show do Gene Smith, que é um cara que é impressionante, está acertando os passes dele, mais de 70% de conexão nos passes tentados, tem conseguido conduzir esse time com o Kenneth Walker correndo muito bem. É uma equipe bem completinha, um trabalho muito bem feito mesmo. Acho que vai ser um bom jogo, tá? A gente está acostumado a ver alguns jogos ruins nessas janelas internacionais e eu acho que vai ser uma partida legal pela empolgação e pelo talento que existe lá no Tampa Bay Buccaneers, né? Que precisava dessa virada de chave para conseguir ir adiante, e a equipe do Seattle Seahawks que tem feito um bom futebol americano nos últimos meses. No segundo horário, não tem como perder, Buffalo Bills contra o Minnesota Vikings. O jogo começa às 3 da tarde no horário de Brasília, às 6 da tarde aqui em Portugal. Toda a expectativa, é claro, está em torno do Josh Allen, né? Não tem como não falar, ele não treinou de novo na quinta-feira, colocou luva, andou com a equipe ali no campo, mas não participou de parte nenhuma da atividade. Na quarta-feira, ele tinha ido para campo também, ele estava em campo no momento que a imprensa estava lá, mas depois ele teria saído, não se sabe muito certo o que está rolando. Tanto é que o McDermott não conversou, não falou se ele tentou fazer alguns passes ou não. O fato é que se ele tiver condições, se ele ficar poupado a semana inteira e o braço estiver ok, passar a bola, o Josh Allen conhece o playbook, ele não precisa se preocupar muito com isso, né? Ele pode botar a roupa na hora ali para o jogo e tá tudo bem. E é melhor que Case Keenum. Mas a dúvida realmente fica com a condição física do jogador. Teve uma mensagem que chegou aqui na parte de comentários, o Gabriel Brenner, que falou assim, eu sou torcedor dos Vikings e eu queria o Josh Allen jogando porque eu queria uma vitória dos Vikings contra um contender, né? Contra um cara que vai de fato desafiar. E eu acho que é importante, e até em caso de derrota, se a equipe dos Vikings vai lá, pega o Buffalo Bills,
completo, na medida do possível, mas com o Josh Allen e vence o jogo, sai enorme. Ó, vocês não estão olhando aqui, a gente tá 7-1 e agora a gente tá 8-1 e vencemos a equipe do Buffalo Bills que estão apontando como candidato ao Super Bowl. Se não tem o Josh Allen, você fica naquela história de bater em bêbado. Se ganhar, ganhou, mas também os caras não tinham o Josh Allen. Aí é outra coisa, ganhar do Case Keenum aí é fácil, né? Quero ver quem... E se perder, fica pior, né? Às vezes vai mexer, puta, o Buffalo Bills ganha de vocês até sem o Josh Allen, né? Vocês não são nada, de fato o seu 7-1 era mentiroso, não enfrentaram ninguém. Então eu acho que o torcedor dos Vikings, mais do que pensar neste momento no W, na vitória, com a divisão bem encaminhada, com as vagas nos playoffs, com a vaga nos playoffs bem encaminhada, o melhor seria, de fato, ver um grande jogo. Né? Às vezes a gente torce para o adversário estar mais enfraquecido, para você levar uma vantagem e ganhar a partida. Neste momento, acho que mais importante do que isso, mais importante do que a vitória ou que a derrota, é a forma como você vai enfrentar um time que é apontado como um dos melhores times da NFL nesta temporada. Então a gente vai seguir nessa expectativa para saber se Josh Allen joga ou não. Nesse mesmo horário nós temos também lá os Bears contra os Lions. Gosto muito desses Chiefs contra os Jaguars, porque os Chiefs não me convenceram completamente na vitória contra o Tennessee Titans. Acho que se os Titans tivessem um quarterback, né, jogaram ali com o Malik Willis não fazendo nada, poderiam ter encontrado um pouquinho mais de dificuldade. O Mahomes foi um monstro, foi lá na hora certa e tirou a vitória, então talvez exigisse um pouquinho mais do Mahomes. E eu gostei do que eu vi do Trevor Lawrence no jogo contra os Raiders. Tudo bem que os Raiders estão de mal a pior, né? A coisa tá indo pro buraco por lá. Mas eles conseguiram dar uma virada, né? Sai perdendo, fica 17 pontos atrás e consegue se recuperar, fizeram um segundo tempo maravilhoso, então pode ser um momento interessante e esse é um desafio bom também para se ver. Não acho que os Jaguars estejam brigando por vaga nos playoffs, mas eles podem mostrar que é um time que está se reconstruindo, está no caminho correto para brigar mais lá para frente. Vencer ou perder é outra história. Quero ver uma boa partida contra a equipe do Kansas City Chiefs, que ainda é favorita, até por jogar em casa, não tem nem o que discutir. Os Chiefs são um time que vão brigar por Super Bowl, enquanto os Jaguars estão pensando mais lá na frente. No segundo horário, eu vou destacar aqui um jogo às 6h05 no horário de Brasília, 9h05 aqui em Portugal, tem Colts e Las Vegas Raiders, e aqui o destaque é só para dizer que o que era ruim para os Raiders está ficando ainda pior, né? O Darren Waller e o Hunter Renfrow foram colocados na Injury Reserve, né? Os dois têm problemas musculares, hamstring, e o Renfrow tem problema na costela ainda, então pelo menos 4 jogos fora. Esses dois caras vão ser desfalques para a equipe dos Raiders, que vão pegar uns Colts também, sem técnico, aí, sei lá o que eles vão pensar em fazer, pode ser a estreia do Jeff Saturday, vamos ver o que se vai ter uma mudança de cenário, o jogo lá em Las Vegas, num clima bem borocochô, né, porque a equipe dos Raiders com 2-6, o torcedor não tá sonhando com muita coisa por lá não. Nessa segunda janela, que passa a ser a terceira, né, às 6h25 de Brasília, eu gosto muito desse Dallas Cowboys contra o Green Bay Packers, jogo lá no Lambeau Field, é o Mike McCarthy contra seu ex-time, é o Aaron Rodgers contra o seu ex-treinador, tem essa situação aí, já estivemos lá, e momentos diferentes, né? A equipe dos Cowboys com 6-2, a equipe dos Packers com 3-6, os Packers meio que nas últimas fichas, né? Tentando um milagre para quem sabe brigar por vaga de wild card, que é difícil você imaginar que eles vão levar a divisão, enquanto os Cowboys estão numa divisão complicadíssima e estão num momento muito bom. Né? É difícil imaginar que os Cowboys fossem ao Lambeau Field contra o Aaron Rodgers e fossem favoritos. E para mim eles são favoritos a vencer esse jogo, porque os Packers para mim estão bem desarrumados mesmo. Então pode ser aquele joguinho da vingança do Mike McCarthy, por mais que eu não goste do Mike McCarthy, eu acho um técnico fraco, mas tem esse sentimento que sempre vai mexer com o cara, é inquestionável, né? Nesse mesmo horário, nós temos os Rams contra os Cardinals, são dois times que eu não tenho gostado de ver não, os Rams estão 3-5, os Cardinals estão 3-6, talvez não tenhamos quarterbacks titulares, tem todas essas dúvidas que estão rolando em torno desse jogo. Prefiro que você foque aqui nesses Packers contra os Cowboys. E o Sunday Night Football é um jogo bem legal também. San Francisco 49ers recebe o Los Angeles Chargers. Eu ia falar San Diego Chargers, é impressionante como eu falo San Diego Chargers. Mas porque eu quero ver esse San Francisco 49ers. Deebo Samuel
treinou normalmente, e eu quero muito ver esse ataque com o McCaffrey, com o Deebo Samuel. Não aconteceu contra os Rams, né? Aquele show lá do McCaffrey, não tinha o Deebo Samuel fora por lesão. Os Chargers com muitos problemas defensivos, então pode ser um prato cheio ali para esse ataque do San Francisco 49ers. E Los Angeles está apostando tudo no Herbert, né? Eu fico com dó do quarterback, porque eu vejo muito talento nele e ele meio que tá soltando a bola porque não tem comando, tem treinador. É difícil jogar uma temporada sem treinador. Faz um baita no investimento e deixa na mão do Brandon Staley, não adianta nada. Los Angeles precisa aprender um pouquinho. Olha pro seu irmão, né? Olha lá que o McAvey consegue fazer. Tem um baita no técnico do McAvey e você tem o Brandon Staley, são patamares completamente diferentes de treinadores. Lembrete, segunda-feira não vai ter vídeo, vai ser minha volta da Alemanha, não vou conseguir acompanhar, vou acompanhar um pouquinho ali, baixar alguns jogos, assistir no avião também, mas terça-feira apareço cedinho aqui pra gente falar o que rolou no final de semana. Lembrando, estarei lá nas minhas redes sociais, de novo, vou colocar aqui de novo aqui para você acompanhar lá no Instagram, a gente vai acabar tendo um papo de futebol americano, façam 1, 2, 3, sei lá quantas lives a gente faz direto lá de Munique. E então, fica aí o recado para vocês. Curtam o final de semana que vai ser bom demais. Eu vou me divertir, isso eu tenho certeza, né? Mas eu quero que você se divirta também de todas as formas possíveis. Valeu, pessoal. Aquele abraço.